Quantas vezes você já se pegou acordado de madrugada, remoendo o que alguém disse a seu respeito? Quantas vezes engoliu a própria vontade só para não ser criticado? Quantas decisões deixou de tomar para evitar o olhar julgador de alguém? Você não percebe, mas a cada instante em que dá ouvidos a essas vozes externas, você está entregando um pedaço da sua alma. Está permitindo que outra pessoa dite como você deve se sentir, como deve agir, quem deve ser. Você vive reagindo, como uma marionete puxada por fios invisíveis, a opiniões que no fundo, nem deveriam importar. E é aí que você precisa se perguntar, até quando vai deixar que a visão dos outros te defina? Até quando vai se torturar tentando agradar quem não vai se importar com você no final? Até quando vai continuar se curvando, mendigando aprovação, vivendo para caber em expectativas que nem são suas? Há um limite para isso. E talvez ele tenha chegado agora. A vida inteira você foi condicionado a isso. Desde criança, alguém te dizia como sorrir, como se vestir, como andar para não passar vergonha. Cresceu aprendendo que ser aceito era mais importante do que ser verdadeiro. E por isso, basta um comentário atravessado para o peito apertar. Basta um olhar crítico para a mente desandar. Basta um sussurro maldoso para você começar a duvidar de si mesmo. Mas eu quero que você imagine outra cena, você andando por uma multidão, olhares cruzando o seu caminho, comentários ecoando ao redor, e você segue firme, cabeça erguida, coração calmo, como se nada pudesse te tocar, como se cada palavra maldosa se chocasse contra uma muralha invisível e caísse no chão, inútil. Isso não é frieza, não é arrogância, é autodomínio, é entender que ninguém tem o direito de acessar o seu coração sem a sua permissão. É finalmente acordar para o fato de que você não precisa provar nada para ninguém. As pessoas mais fortes que você conhece não são as que gritam para impor respeito. Não são as que brigam para defender a própria honra. São aquelas que caminham serenas, sem se abalar com provocações, sem se contaminar com a energia de quem só sabe criticar. São aquelas que carregam uma paz tão sólida que deixam os outros desconcertados. Napoleão Hill dizia: o homem que conquista a si mesmo é maior do que aquele que conquista 1000 outros. Porque é exatamente isso, você só será verdadeiramente livre quando parar de ser escravo das emoções que os outros te provocam. Quando parar de ser um joguete nas mãos de quem não conhece sua jornada. Quando parar de viver refém de olhares, palavras, críticas e expectativas que nunca foram suas. Toda vez que você reage de forma desproporcional ao que alguém te disse, você está entregando o seu poder. Quando alguém te provoca, e você explode, você mostra que é frágil. Quando alguém te critica, e você desmorona, você dá a essa pessoa mais autoridade do que ela merece. Isso não é força. Isso é fraqueza disfarçada de sensibilidade. A verdadeira força é sorrir diante de um insulto e seguir em frente sem se contaminar. É ser capaz de ouvir uma crítica sem permitir que ela se transforme em uma ferida. É manter-se inteiro quando tudo ao redor tenta te fragmentar. Pense bem, você quer mesmo passar a vida inteira reagindo a cada olhar atravessado? Quer continuar gastando energia com quem não faz parte do seu propósito? Quer seguir tentando impressionar pessoas que nem lembram do seu nome no dia seguinte? Ou será que já não está na hora de proteger sua paz, guardar sua energia e direcioná-la para o que realmente importa? Porque a grande verdade é essa: quando você aprende a permanecer inabalável, você começa a se tornar um enigma para os outros. As pessoas esperam que você reaja, esperam que você se machuque, esperam que você desça ao nível delas. Mas quando você não faz nada disso, quando você segue com a mesma serenidade, elas ficam sem saber como te alcançar. E é isso que você está aprendendo agora, a se tornar alguém livre. Livre para não responder ao que não merece resposta. Livre para não carregar pesos que não são seus. Livre para não ser moldado por quem não tem lugar no seu destino. E talvez você já consiga sentir esse poder nascendo aí dentro. Não um poder barulhento, feito de gritos e ameaças, mas um poder silencioso, feito de confiança e calma. Um poder que ninguém pode tirar de você. Então, respire fundo. Lembre-se, você não é o que dizem de você. Você não é os julgamentos, nem os olhares, nem os rótulos.
Você é aquilo que permanece quando tudo isso se desfaz. Guarde isso no coração: quem te define é a força com que você permanece de pé quando o mundo tenta te dobrar. Porque essa é a verdadeira vitória, ser inabalável, não por fora mas por dentro. E a partir de hoje, ninguém mais vai te tirar isso. Nunca mais. E quando você finalmente entende que não é o que os outros pensam que te define, mas aquilo que você escolhe carregar por dentro, surge a pergunta inevitável: como se chega a esse estado? Como alguém aprende a caminhar pela vida sem se abalar com os ruídos ao redor? Como se treina o coração para não sangrar a cada julgamento, a mente para não se despedaçar a cada crítica? É aqui que surge o primeiro princípio a ser cultivado: a consciência do seu próprio valor. A maioria das pessoas vive tão preocupada em ser validada pelos outros, porque nunca parou para construir sua própria identidade. Elas confundem aplausos com aceitação, elogios com amor, likes com valor real. Mas nada disso tem a ver com quem você é. Você pode ser amado por milhares e ainda assim sentir-se vazio. Ou pode ser ignorado pelo mundo inteiro e mesmo assim sentir-se pleno. Porque isso não é definido por fora, isso nasce dentro. O primeiro passo para conquistar essa força é assumir a responsabilidade por quem você é. Não culpar as circunstâncias, não depender da aprovação alheia, não terceirizar a sua paz. É olhar no espelho e dizer: eu decido o meu valor, eu escolho o que me atinge e o que não merece espaço em mim. Essa decisão muda tudo. A vida é barulhenta. Pessoas vão falar, vão criticar, vão projetar suas próprias inseguranças em você, vão apontar falhas, mesmo que você esteja fazendo o seu melhor. Sempre foi assim, sempre será. Mas por que você permitiria que alguém que não anda na sua pele dite como você deve se sentir? Pense bem quem são essas pessoas. Por que a opinião delas pesa tanto para você? Na maioria das vezes, são apenas reflexos de dores que não são suas. Por isso é tão importante aprender a separar o que é projeção do outro e o que realmente é um ponto a melhorar em você. Receber feedback é saudável, mas absorver veneno como se fosse verdade é autossabotagem. Quando você constrói sua identidade a partir do que acredita sobre si mesmo, as críticas perdem o poder de te destruir. E isso não quer dizer que você vai se tornar frio, insensível e indiferente ao mundo. Pelo contrário, significa que você vai começar a agir em vez de apenas reagir. Significa que você vai aprender a escolher com sabedoria o que merece sua energia e o que deve ser ignorado. Essa consciência não nasce do dia para a noite. Ela exige disciplina mental. Exige se lembrar todos os dias de que sua mente é um templo, não uma lata de lixo onde os outros despejam suas frustrações. Exige treinar os pensamentos para não serem dominados pelo medo de rejeição. Napoleon Hill escreveu: pensamentos são coisas. O que você alimenta em sua mente se torna sua realidade. Se você só alimenta medo, insegurança e necessidade de aceitação, isso é o que vai colher. Mas se você começa a plantar pensamentos de confiança, de propósito e de valor próprio, a colheita muda completamente. Imagine agora uma vida em que você não perde mais noites de sono por causa de comentários maldosos. Uma vida em que você não trava mais decisões importantes por medo do julgamento. Uma vida em que você anda mais leve, mais seguro, mais sereno, porque já sabe quem é, mesmo que o mundo ainda não saiba. É essa vida que você merece viver. E para isso, o primeiro compromisso que você precisa assumir é com você mesmo, o de reconstruir sua mentalidade, tijolo por tijolo, até que ela se torne sólida demais para ser abalada por palavras vazias. Enquanto você reflete sobre isso, lembre-se de que essa é uma jornada para se tornar dono de si, senhor do próprio destino, arquiteto do próprio valor. E se essa jornada já começou para você hoje, faça questão de dar continuidade a ela. Inscreva-se aqui para caminhar com a gente por cada novo degrau dessa transformação. Porque não basta apenas ouvir e esquecer. Você merece mais do que isso. Você merece viver essa liberdade todos os dias. E à medida que você começa a assumir a responsabilidade por si mesmo e a reconstruir essa mentalidade de dentro para fora, uma nova consciência começa a se formar. A sua força emocional não é um dom inato, mas um músculo que precisa ser trabalhado todos os dias. Assim como ninguém nasce com músculos fortes e definidos,
Ninguém nasce com a capacidade natural de permanecer inabalável. É um treino. É um processo. A maior ilusão que você pode carregar é acreditar que as pessoas calmas, serenas e seguras de si não sentem nada quando são criticadas ou rejeitadas. Que elas já nasceram assim. Que essa paz é um privilégio reservado para poucos. Não é. A diferença entre aqueles que se desestabilizam por qualquer olhar e aqueles que permanecem firmes diante de provocações está no treino silencioso, diário, que fazem com os próprios pensamentos e emoções. Você já reparou como um atleta se prepara? Ele repete o mesmo movimento centenas, milhares de vezes, até que o corpo memorize, até que o gesto se torne natural, automático, instintivo. E assim também é com a mente. Você não treina a mente para eliminar as emoções. Você treina para que as emoções não assumam o controle quando não deveriam. É preciso parar de esperar que o mundo mude para que você mude. Sempre existirão comentários maldosos, injustiças, mal-entendidos, inveja, desaforos. A questão não é evitar essas coisas, mas decidir como você vai reagir quando elas surgirem. Um músculo se desenvolve pela resistência. É no peso que ele ganha força. Da mesma forma, a resiliência emocional se constrói justamente nos momentos em que a crítica dói, a ofensa corta, o olhar desaprova, mas você escolhe respirar fundo, se manter sereno e não devolver na mesma moeda. A cada vez que você escolhe não reagir impulsivamente, a cada vez que você opta por manter o controle e não se deixar arrastar, você fortalece essa fibra invisível dentro de você. No começo dói. No começo parece impossível. No começo, o coração ainda bate acelerado, a raiva ainda queima por dentro, a vergonha ainda sufoca. Mas com o tempo, você percebe que ficou mais fácil. Até que um dia a crítica chega e não te atravessa mais. Essa é a verdadeira liberdade, não a ausência de emoções, mas a capacidade de dominar as próprias emoções antes que elas te dominem. Napoleon Hill escreveu: aquele que não pode controlar a si mesmo não pode controlar nada. Porque no fundo é isso, você não tem como controlar as pessoas. Não pode obrigá-las a gostar de você, a te respeitar, a te aplaudir. Mas você sempre poderá escolher como responder ao que elas fazem ou dizem. E essa escolha é o que define quem você se torna. É um trabalho paciente. É como moldar uma rocha, polir um diamante, entalhar uma estátua. Cada pequena escolha de manter a calma é uma lasca que você tira do orgulho. Cada vez que você decide não devolver ódio com ódio, mas com silêncio, é um golpe de cinzel que esculpe sua alma para algo maior. E curiosamente, quanto mais você treina, mais você percebe que muitas provocações não eram nada além de testes. Que aquelas pessoas que te feriram não eram inimigas, mas instrumentos para o seu crescimento. Que aquelas situações que te derrubaram não foram injustiças, mas pesos que te fizeram mais forte. Esse processo transforma você de dentro para fora. Primeiro, você percebe que já não fica tão abalado por coisas pequenas. Depois, você percebe que os outros começam a notar sua calma, seu equilíbrio. E um dia você entende que essa serenidade que você construiu é mais poderosa do que qualquer argumento que poderia ter lançado em um momento de raiva. Treinar o músculo da sua mente é se preparar para a vida como ela é, cheia de ruídos, cheia de distrações, cheia de ataques gratuitos, mas também cheia de oportunidades para provar a si mesmo, em silêncio, que ninguém tem mais poder sobre você do que você mesmo. Essa força, quando enfim se revela, não precisa ser anunciada. Ela se impõe pelo simples fato de existir. Ela cria um espaço ao seu redor, onde os outros percebem, mesmo sem entender, que não conseguem mais te alcançar com suas ofensas, que não têm mais o poder de te desmontar. E quando você percebe isso, quando você olha para trás e lembra de quem já foi, e de quem está se tornando, você finalmente entende: nada foi em vão. Cada lágrima, cada ofensa, cada provocação, foram tijolos na construção da sua fortaleza interior. E ninguém pode tirar isso de você, nunca mais. E quando essa força interna começa a se tornar visível, você entende uma verdade ainda mais profunda: a sua mente é como um jardim. E o que você colhe hoje é exatamente aquilo que vem plantando em segredo há meses, anos, talvez uma vida inteira. Nada floresce por acidente.
nem a paz, nem a confiança, nem a serenidade diante do caos. Tudo nasce das sementes que você escolhe regar todos os dias, sejam elas boas ou ruins. O que muita gente não percebe é que a maioria vive no piloto automático, alimentando a própria mente com lixo emocional sem sequer notar. Se você passa seus dias imerso em críticas, comparações, ressentimentos e medo do que os outros pensam, por que se espanta quando a ansiedade toma conta? Por que acha estranho quando a raiva explode? Por que acredita que é injustiça sentir-se tão frágil? Essa é a lei natural, a mente só devolve aquilo que você deposita nela. Se você alimenta um diálogo interno de insegurança, o resultado será um coração inseguro. Se você enche seus pensamentos de dúvidas, você nunca terá certeza para agir. Se você só dá ouvidos ao barulho dos outros, suas próprias convicções ficarão cada vez mais fracas, até que você nem saiba mais o que pensa de verdade. Por isso, a grande virada acontece quando você decide, intencionalmente, reprogramar o que passa dentro de você. Quando você para de se contentar com a velha rotina mental que te prende e escolhe cultivar pensamentos que te libertam. Reprogramar a mente não significa se tornar um robô frio ou indiferente. Significa se tornar o jardineiro da própria alma. Escolher o que entra, escolher o que fica, escolher o que cresce, escolher o que morre. Napoleão Hill já dizia: tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas a maioria das pessoas esquece a parte da crença. Esquece que acreditar não é um acaso, mas um hábito. Esquece que a fé em si mesmo também precisa ser alimentada para não murchar. Começa assim: quando você é ofendido, em vez de devolver no impulso, respira e diz para si mesmo: isso não define quem eu sou. Quando você percebe a crítica vindo, em vez de internalizar a dor, pensa: o que essa pessoa pensa de mim não é da minha conta. E quando você sente a insegurança bater, repete: eu confio no meu valor. No início parece artificial, parece mentira. A velha voz dentro de você vai zombar, dizendo que não adianta, que você vai continuar fraco, que nunca vai mudar. Mas não importa. Você não está tentando convencer a velha voz. Você está tentando enterrá-la para que a nova possa florescer. Esse processo exige paciência. É como apagar velhos rabiscos numa lousa para escrever uma nova história. É como arrancar ervas daninhas que já se espalharam por toda a terra. Dá trabalho. Às vezes dói. Às vezes parece inútil. Mas pouco a pouco, você começa a notar a diferença. A sua mente, antes dominada por preocupações com o que os outros pensam, vai se tornando mais silenciosa. Vai se tornando mais clara. E você começa a encontrar um espaço interno de paz que nunca soube que existia. E um dia, sem perceber, você se pega sorrindo ao ouvir uma crítica, sem que ela doa. Você se vê caminhando em um ambiente hostil, mas sentindo-se seguro. Você percebe que já não reage mais aos velhos gatilhos. Porque a sua mente, finalmente, não é mais um reflexo do que o mundo faz com você, mas do que você decidiu plantar nela. E isso transforma tudo. Porque a vida não vai parar de te testar. As críticas não vão desaparecer. As provocações continuarão. O que muda é a sua reação. O que muda é que você finalmente não se dobra mais. Então, se você já sente que essa mensagem está plantando algo em você hoje, não deixe isso morrer. Permita que essa semente seja regada. Curta este momento, não apenas por mim, mas por você mesmo, como um sinal de que está comprometido com esse jardim interno que está construindo. Porque toda grande mudança começa assim, com um pequeno gesto que diz ao universo que você não vai mais aceitar ser escravo das opiniões alheias. E isso já é mais do que suficiente para transformar a sua história. E conforme você vai cultivando essa nova mentalidade, um outro despertar acontece. Você percebe que conhecimento por si só não basta. Saber o que precisa ser feito é apenas metade do caminho, e a metade mais fácil. O mundo está cheio de pessoas que sabem tudo sobre autocontrole, autoestima e resiliência, mas não vivem nada disso. Sabem repetir frases bonitas, citar livros, dar conselhos, mas continuam reagindo às críticas, se curvando à aprovação alheia, se sentindo pequenos diante do barulho dos outros. É por isso que tantos caem na armadilha do orgulho intelectual. Acham que por já sabem o que é preciso, já fizeram sua parte.
Acham que acumular informações é o mesmo que transformar comportamento. Mas não é. Saber não muda nada se você não age a partir do que sabe. A transformação real exige prática. Ela exige que você atravesse a ponte que separa teoria e vida. É só quando você coloca o que aprendeu em movimento, mesmo que aos tropeços, que você começa a ver mudança concreta. Quantas vezes você já leu que deveria se importar menos com a opinião dos outros, mas mesmo assim se pegou justificando suas escolhas para alguém que não tem nada a ver com a sua vida? Quantas vezes você já aconselhou um amigo a manter a calma, mas não conseguiu fazer o mesmo quando foi sua vez de ser criticado? Quantas vezes você já prometeu não se abalar mais, mas explodiu diante do primeiro olhar de desaprovação? Essa é a prova de que saber não é suficiente, porque o orgulho adora se esconder atrás de conhecimento acumulado. Ele te faz pensar: eu já li sobre isso, já ouvi isso 1000 vezes, já sei. E você se acomoda nessa sensação falsa de progresso. Só que a mudança mesmo só vem quando você começa a colocar em prática, todos os dias, o que já sabe de cor. Você não precisa ler mais um livro para começar a proteger sua paz. Não precisa ouvir mais um vídeo para parar de reagir ao que os outros pensam. Você já sabe o que precisa ser feito. Agora é só fazer. E não se trata de fazer tudo perfeito de uma vez. É um exercício constante. Você vai errar. Vai reagir quando não deveria. Vai perder a calma de vez em quando. Vai se sentir tentado a voltar ao padrão antigo. Mas cada vez que você escolhe tentar de novo, cada vez que você aplica o que já sabe, mesmo falhando, você enfraquece a velha versão e fortalece a nova. O mais interessante é que quando você começa a agir de acordo com esse novo entendimento, as pessoas à sua volta também percebem. Elas sentem a diferença. Elas notam que você já não é tão previsível, já não se deixa manipular, já não se afeta com qualquer crítica boba. E isso muda a forma como te tratam. O mundo respeita aqueles que vivem o que pregam. Napoleon Hill escreveu: o conhecimento é apenas potencial. Só se torna poder quando é organizado em planos definidos e colocado em ação. Não importa quantas vezes você já escutou essa mensagem, enquanto ela não sair da sua cabeça para a sua vida, ela ainda não cumpriu seu propósito. E essa talvez seja a maior barreira: vencer a inércia. Vencer a preguiça confortável de acumular informação sem transformar atitude. Vencer a tentação de se satisfazer com a ideia de que já sei, quando na verdade ainda não é. A partir de agora, toda vez que você sentir a necessidade de se justificar, respire fundo. Toda vez que quiser devolver uma ofensa, pare e se observe. Toda vez que estiver prestes a desmoronar por medo do julgamento, lembre-se do que já aprendeu, e mesmo com medo pratique. Porque só a prática consolida o aprendizado. Só a prática faz a nova mentalidade se enraizar. Só a prática transforma conhecimento em sabedoria. E só a sabedoria é capaz de te manter firme quando o mundo ao redor tenta te dobrar. Esse é o trabalho que só você pode fazer por si mesmo. Não importa quem te ensine, quem te inspire, quem te oriente. No fim, é você quem precisa decidir entre apenas saber ou realmente ser. E a escolha que você faz hoje vai determinar o quanto da sua paz você ainda vai entregar aos outros, ou o quanto você vai finalmente conquistar para si mesmo. E quando você finalmente rompe a barreira entre saber e agir, algo começa a ganhar forma dentro de você, uma visão nova da vida, mais clara, mais ampla, mais poderosa. É como se a névoa começasse a se dissipar e você pudesse enxergar, pela primeira vez, quem você realmente pode se tornar, não a versão que os outros projetam em você, não a imagem que você moldou para agradar, mas o verdadeiro você, aquele que já não se curva diante das opiniões alheias, nem se esconde atrás de máscaras frágeis. Essa visão não é apenas uma meta ou um objetivo futuro. Ela é um estado interior que começa a refletir no exterior. Quando você decide ser inabalável diante do julgamento alheio, quando pratica todos os dias o autocontrole e a serenidade, você naturalmente começa a projetar ao mundo uma presença diferente. As pessoas ao redor percebem. Você entra num ambiente e elas sentem. Não sabem explicar, mas notam algo na sua postura, no seu olhar,
no modo como você não reage às provocações nem precisa se afirmar a todo momento. É como se você carregasse uma certeza invisível, uma força silenciosa que inspira respeito sem exigir. Essa visão é fundamental, porque ela te mantém no caminho certo mesmo quando o progresso parece lento. Sem ela, você corre o risco de se perder, de voltar aos velhos hábitos, de tentar provar para os outros quem você é, em vez de simplesmente ser. Mas com ela bem estabelecida dentro de você, fica mais fácil ignorar o barulho externo e manter os olhos fixos no que importa. Napoleão Hill dizia: sua mente é um estúdio. O que você projeta, você vive. E é exatamente isso que começa a acontecer quando você domina esse estado mental. Se você ainda vive projetando medo, insegurança e dúvida, continuará vivendo preso a essas correntes. Mas quando a sua mente começa a projetar calma, convicção e confiança, sua realidade também muda. Você já percebeu como certas pessoas têm uma presença que domina o espaço, sem precisarem levantar a voz? Como elas conseguem enfrentar um insulto com um sorriso sereno, como se nada pudesse atingi-las? Como parecem caminhar em meio ao caos com um tipo de equilíbrio que ninguém consegue abalar? Não é sorte. Não é talento nato. É a materialização de uma visão interna cultivada com disciplina. Essa visão não nasce da vaidade. Não é um orgulho camuflado. É humildade consciente. Porque ela não precisa provar nada para ninguém. Ela existe para você mesmo. Ela é sua bússola. Quando o barulho lá fora tenta te distrair, ela te lembra para onde você está indo. Quando o medo tenta paralisar, ela te lembra que você já venceu coisas piores. Quando a crítica tenta te ferir, ela te lembra que só você pode decidir o que merece espaço dentro de si. Aos poucos, você entende que não precisa se igualar ao nível de quem tenta te diminuir. Não precisa rebater cada comentário, nem justificar cada passo que dá. Porque o seu valor não depende de ser reconhecido, mas de ser vivido. Você não é obrigado a carregar o peso das opiniões que não te constroem. Você não é responsável por atender às expectativas que não refletem sua verdade. E a beleza disso é que, quando você finalmente para de lutar para ser aceito, você descobre algo que ninguém nunca te contou. Você já era suficiente desde o início. Toda essa ansiedade por aceitação era apenas um reflexo da sua própria incerteza. E agora, com essa nova visão de quem você pode ser, ou melhor, de quem você já é, você já não precisa mais dessa validação. Não se engane, essa visão não te livra de ser julgado. As pessoas vão continuar falando, porque é isso que as pessoas fazem. Mas a diferença é que, agora, você já não escuta como antes. As palavras podem ecoar por fora, mas não atravessam mais os muros que você ergueu ao redor do que é mais precioso, a sua paz. A verdade é que o mundo inteiro pode tentar te convencer de que você não é o bastante, mas isso só vai te atingir se você acreditar. E ao longo dessa caminhada, você está aprendendo a acreditar em algo muito maior do que o que os outros dizem. Está aprendendo a acreditar em você. Essa visão vai guiar cada escolha sua a partir daqui. Vai te dar força para permanecer firme quando todos à sua volta fraquejarem. Vai te manter centrado quando o caos parecer te puxar para baixo. Vai transformar a maneira como você se enxerga, e por consequência, a maneira como o mundo reage a você. No fim, você se torna a própria encarnação dessa verdade. A mente que projeta a serenidade cria uma vida serena. E ninguém pode tirar isso de você, porque o que é conquistado dentro não pode ser destruído por nada de fora. Nunca mais. E conforme essa visão vai se consolidando em você, como um farol interno que não se apaga mesmo nas noites mais escuras, surge um novo entendimento. Talvez o mais duro de todos: não adianta ter clareza do que se quer, força para não se dobrar aos outros, e uma mentalidade treinada se você não organiza os passos para chegar lá. Porque a ausência de um plano é, na prática, um convite ao fracasso. Muita gente se perde justamente nesse ponto. Elas têm sonhos grandes, ideias nobres, até mesmo a disciplina para cultivar pensamentos firmes. Mas caminham como quem anda em círculos. Fazem hoje o que não sustenta amanhã. Agem no impulso, reagem ao caos, não definem prioridades. E quando percebem, estão cansadas e frustradas, porque mesmo com tanta força interna, continuam no mesmo lugar. É por isso que é preciso sentar-se, respirar fundo,
olhar para dentro e perguntar: o que eu realmente quero? Onde eu realmente quero chegar? O que preciso fazer hoje para não trair a mim mesmo amanhã? Sem essa consciência prática, até a mente mais inabalável corre o risco de se perder em devaneios. Napoleão Hill costumava dizer que um objetivo sem um plano é apenas um desejo vago. E é exatamente isso. Você pode desejar ser mais calmo, mais seguro, mais livre das opiniões alheias, mas se não transforma essa visão em pequenas metas diárias, nunca vai sair da teoria. Então comece definindo seus alicerces. Não precisa ser perfeito, nem complexo. Pergunte a si mesmo: quais hábitos eu preciso abandonar para manter minha paz? Quais pequenas ações eu posso praticar todos os dias para reforçar minha serenidade? Com quem preciso parar de conviver para proteger minha mente? Em quais ambientes eu me coloco que sempre me levam a reagir de forma que eu não gosto? Tudo isso faz parte do plano. Um plano para viver de acordo com a pessoa que você já decidiu ser. Quando você estabelece essas direções, percebe que cada detalhe importa. A maneira como você organiza o dia, os compromissos que aceita ou recusa, a forma como responde às pressões. Tudo isso é um reflexo do quanto você leva a sério a construção de si mesmo. E não se trata de controlar tudo, isso seria impossível, mas de definir claramente aquilo que não abre mão. Porque sem limites claros, o mundo não vai hesitar em empurrar você de volta para o caos que você tanto lutou para deixar para trás. O plano é a âncora que te impede de ser levado pelo vento das circunstâncias. É o que transforma a sua força mental em resultados concretos. É o que impede que os outros ditem seu ritmo. Porque quando você sabe para onde está indo, nenhuma crítica ou opinião alheia tem poder para te desviar. Esse é um trabalho silencioso, mas poderoso. E por ser silencioso, pouca gente percebe. As pessoas só veem que você parece cada vez mais firme, mais decidido, mais em paz. Não entendem que por trás dessa calma há um mapa, um plano desenhado com paciência, ajustado todos os dias, refeito sempre que necessário. Esse plano não é apenas um papel ou uma lista. Ele é a prova de que você se leva a sério. Que você não está mais vivendo para reagir aos outros, mas para viver a própria história com intenção. E por fim, perceber isso também faz você reconhecer outra verdade. Você não está sozinho nessa jornada. Quantas vezes você já olhou para os lados e viu nos olhos dos outros a mesma dor de viver tentando agradar, a mesma ansiedade de ser aceito, a mesma confusão de não saber para onde ir? Esse é o momento perfeito para compartilhar sua experiência, para ajudar outros a enxergarem que também podem organizar suas próprias caminhadas. Afinal, ninguém cresce de verdade apenas para si mesmo. Então, não guarde para você o que já está sentindo agora. Diga, escreva, comente aqui o que mudou para você, o que você já percebeu que precisa planejar, o que você já decidiu organizar a partir de hoje. Essa troca não só fortalece a sua jornada, mas inspira outras pessoas que estão tentando sair do mesmo buraco emocional. Cada palavra que você compartilha se transforma em um sinal para alguém que ainda não sabe por onde começar. E quando você percebe o poder disso, entende que essa jornada é muito maior do que só você. Porque cada um que aprende a dominar a própria mente e a construir sua própria paz se torna uma luz para quem ainda está tentando enxergar no escuro. E essa é uma das maiores recompensas, ver que o que você está vivendo já começa a iluminar o caminho de alguém. E à medida que você avança, estruturando seus passos e fortalecendo sua presença, um desafio mais sutil, porém imenso, surge pelo caminho: a firmeza nas decisões. Porque de nada adianta ter clareza sobre quem você quer ser, e um plano bem traçado, se a cada curva você hesita, recua ou fica preso na dúvida. Esse é um dos maiores testes para quem busca viver, sem ser dominado pelas opiniões dos outros, aprender a decidir rápido e com convicção, mesmo sem garantias, mesmo sem a aprovação alheia, mesmo que os outros não entendam. A indecisão é, por natureza, um ladrão silencioso. Ela rouba tempo, energia e confiança. Ela desgasta sua mente, pois você fica preso em um ciclo infinito de si, e enquanto você pondera demais, as oportunidades vão embora, as portas se fecham e as pessoas ao seu redor avançam. Você já reparou como as pessoas que mais inspiram confiança,
Não são necessariamente as que têm sempre razão, mas as que sabem se posicionar. Elas não ficam eternamente pesando prós e contras. Elas confiam no próprio julgamento, escolhem um caminho e seguem. Essa capacidade é mais poderosa do que parece, porque demonstra para o mundo, e para você mesmo, que você está no controle. Napoleon Hill disse: o homem bem-sucedido toma decisões rapidamente e as muda lentamente, se e quando necessário. Essa é uma diferença essencial. Muita gente perde força justamente porque fica esperando uma certeza absoluta que nunca virá. Espera que todas as peças se encaixem antes de agir, mas a vida não é assim. Nunca será. As pessoas hesitam por medo do erro. Acham que decidir rápido é arriscado demais, mas o verdadeiro risco está em não decidir. Porque a vida não espera você estar totalmente seguro para continuar acontecendo. As oportunidades não batem duas vezes, e quanto mais você adia suas escolhas, mais você dá espaço para que os outros escolham por você. É exatamente aqui que muitos caem na armadilha do orgulho disfarçado. Eles dizem a si mesmos: ainda não estou pronto, ainda não sei o bastante, ainda não é a hora. E enquanto repetem essas desculpas, o tempo passa e eles permanecem presos às opiniões de todos ao redor. Decidir rápido não significa agir de forma irresponsável ou impulsiva. Significa confiar no que você já sabe, no que você já construiu, e parar de esperar a validação dos outros para avançar. Significa ter humildade para corrigir o curso, se necessário, mas coragem para dar o primeiro passo. É nessa atitude que você começa a se tornar realmente livre. Porque cada decisão firme, cada escolha feita sem medo de desagradar alguém, é um lembrete para si mesmo de que sua vida não pertence aos outros. É você quem vai carregá-la nos ombros, não eles. Então por que continuar deixando que sejam eles a decidir o seu rumo? Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa ter certeza absoluta de que vai dar certo. Você só precisa ter convicção suficiente para tentar. E uma vez que escolheu, siga em frente sem olhar para trás a cada obstáculo. O curioso é que, quanto mais rápido você aprende a decidir, menos barulho os outros fazem ao seu redor. As críticas diminuem, os palpites somem, porque as pessoas sentem quando alguém não se abala mais. Elas percebem que nada do que disserem vai mudar a sua trajetória, então param de tentar. E isso não só muda a sua vida externa, mas transforma profundamente sua mente. Porque a cada decisão tomada com firmeza, você aumenta a confiança em si mesmo. Você prova para si mesmo que é capaz, mesmo quando erra. Porque errar faz parte do processo, mas hesitar para sempre é o que realmente te paralisa. Você vai notar que, aos poucos, aquela ansiedade que sentia ao pensar o que vão pensar de mim, desaparece. Porque você não está mais esperando o aval de ninguém para seguir. Você está aprendendo a confiar na própria visão e a carregar as consequências das próprias escolhas. Essa confiança é contagiante. Ela te faz andar mais leve, falar com mais segurança, enfrentar o inesperado com mais serenidade. E não há nada mais poderoso do que um ser humano que não se perde diante da dúvida dos outros. No fim, é isso que vai diferenciar você de quem ainda vive para agradar a capacidade de tomar decisões por si só e sustentá-las com coragem. Porque só quem se permite errar rápido tem a chance de acertar grande, e só quem escolhe andar por conta própria pode realmente dizer que chegou aonde queria, não aonde os outros empurraram. Essa firmeza não é apenas mais um detalhe da jornada. É a ponte que liga a visão à realidade. E quando você a atravessa, finalmente entende, cada decisão certa ou errada molda quem você é. Mas a indecisão só molda quem os outros querem que você seja. E à medida que você aprende a decidir com convicção e sustentar suas escolhas sem medo, uma outra lição se impõe, como um teste final de caráter: a persistência. Porque mesmo quando você tem uma visão clara, um plano bem desenhado, decisões firmes, e uma mente treinada para não se abalar com a opinião dos outros, ainda assim haverá dias em que nada parecerá dar certo. É nesse ponto que a maioria desiste. Não porque não eram capazes, não porque não sabiam o que fazer, mas porque não tiveram fôlego para continuar. A vida tem uma forma implacável de testar quem realmente merece chegar mais longe. Ela coloca barreiras, uma atrás da outra, como se perguntasse: até onde você aguenta?
até quando você acredita. E a verdade é que a maioria não aguenta muito. As pessoas confundem decisão com resultado imediato. Elas acreditam que, porque escolheram mudar, o mundo vai imediatamente abrir caminho, as circunstâncias vão conspirar a favor e os obstáculos vão desaparecer. Não funciona assim. A decisão é apenas a semente. E toda semente precisa de tempo, cuidado e paciência para romper a terra e florescer. Você já deve ter sentido isso. O silêncio que vem depois de fazer a coisa certa. O vazio que parece acompanhar cada esforço seu que não é reconhecido. Cada tentativa que falha. Cada dia que termina sem grandes conquistas para contar. E nesses dias, a mente começa a pregar peças. Será que vale a pena? Será que eu devia parar? Será que eles estavam certos em me criticar? É aqui que você precisa ser mais forte do que nunca, porque é exatamente nessa fase, no cansaço, no silêncio, no escuro, que você está sendo lapidado. É fácil persistir quando tudo ao redor valida suas escolhas. Difícil é seguir firme quando parece que ninguém vê, ninguém entende, ninguém apoia. Napoleão Hill já dizia que o maior erro das pessoas é desistir a poucos passos do sucesso, porque a maioria não percebe que a recompensa quase sempre está escondida atrás do último obstáculo, da última porta, do último não. Quantas vezes você já se pegou dizendo, não aguento mais, e mesmo assim avançou mais um pouco? Quantas dessas vezes você descobriu, lá na frente, que era justamente ali que as coisas começaram a mudar? A persistência é a qualidade mais rara entre aqueles que buscam liberdade mental e paz interior, porque ela exige que você lute contra algo ainda mais difícil que os outros, você mesmo. Ela exige que você desafie suas próprias desculpas, suas próprias justificativas para parar. Ela exige que você vença aquela voz interna que diz, para que tanto esforço? Isso não vai funcionar mesmo. Mas você não pode se dar ao luxo de ceder a essa voz. Porque toda vez que você para, não é apenas um projeto que fica pelo caminho, é um pedaço de você que desiste. É a sua própria confiança que se quebra. Mais uma vez, os que perseveram, são aqueles que entendem que o processo é tão importante quanto o resultado. São aqueles que continuam mesmo, quando não têm certeza, mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando o caminho parece mais longo do que suportam. E há algo curioso que só quem persiste descobre: o progresso não é linear. Ele não vem aos poucos de forma previsível. Ele é quase sempre invisível, acumulando-se em silêncio, até que de repente tudo muda de uma vez só. É por isso que desistir cedo demais é tão cruel. Você nunca chega a ver o que já estava pronto para acontecer. Persistir não é apenas uma questão de força bruta. É inteligência emocional. É paciência com o próprio processo. É aprender a respeitar os ciclos da vida, porque a colheita só vem para quem não abandona o campo antes da hora. Você vai se sentir sozinho, em alguns dias. Vai sentir que está nadando contra a corrente, que ninguém entende porque você não para logo, que ninguém valoriza o quanto você tem lutado para ser melhor. Mas lembre-se, você não faz isso para ser entendido pelos outros. Você faz isso porque já entendeu quem quer ser. E quando você atravessar essa fase, porque você vai atravessar, vai olhar para trás e perceber que foi justamente nos dias mais difíceis que você construiu a versão mais forte de si mesmo. Vai perceber que aqueles que zombaram, criticaram ou tentaram te parar, não têm lugar algum na sua vitória. E vai sentir um orgulho silencioso, porque vai saber que ninguém deu nada a você, tudo o que você conquistou foi porque você não desistiu quando todos esperavam que você desistisse. A persistência é a ponte entre a decisão e o resultado. E só atravessa essa ponte quem não tem medo de continuar caminhando, mesmo quando a estrada parece interminável. Porque só quem não para chega onde os outros nunca vão ter coragem de ir. E então, quando a poeira baixa e você olha para tudo o que percorreu, a clareza que conquistou, a disciplina que cultivou, as decisões firmes que tomou, a persistência que sustentou mesmo nos dias mais duros, você entende, talvez pela primeira vez, o verdadeiro propósito dessa jornada. Tudo o que você fez até aqui, não foi apenas para calar as vozes dos outros. Não foi apenas para não se deixar abalar pelas opiniões alheias. Foi, acima de tudo, para poder ouvir a sua própria voz com nitidez. E essa é uma sensação indescritível.
Você já não vive mais na defensiva, tentando agradar ou provar quem você é. Já não precisa justificar suas escolhas nem buscar aceitação onde antes implorava por um mínimo de reconhecimento. Agora você carrega algo diferente, algo que só quem atravessa essa jornada entende, um estado de paz tão profundo que nada lá fora consegue corromper. Essa transformação não é apenas interna, ela reverbera em tudo à sua volta. Pessoas começam a notar a diferença. Algumas se afastam, incomodadas por não poderem mais manipular suas emoções. Outras se aproximam, inspiradas pelo seu exemplo silencioso de força. Porque sem perceber, você se torna um farol para aqueles que ainda vivem perdidos no medo do julgamento. Você se torna prova viva de que é possível quebrar as correntes da insegurança, do orgulho e da aprovação alheia. E é por isso que tudo valeu a pena. Cada lágrima, cada silêncio, cada decisão solitária, cada crítica que você engoliu sem se contaminar. Você descobre que não é mais apenas sobre você. Essa jornada agora é maior, porque a sua transformação serve para inspirar outros a começarem a deles também. Você não é só um exemplo de que é possível suportar. Você é um lembrete de que é possível vencer. E mesmo que a caminhada continue, porque ela nunca termina completamente, você agora já sabe que tem todas as ferramentas para seguir em frente. Porque você entendeu que a única pessoa capaz de te definir é você mesmo. Agora eu quero que você respire fundo por um momento e sinta orgulho do que acabou de conquistar, de ter chegado até aqui, de ter escutado esta mensagem até o fim e deixado que cada palavra tocasse as partes certas do seu coração. Poucos têm coragem de encarar suas próprias fraquezas e dar os passos necessários para superá-las. Você teve. Então, antes de sair daqui, eu quero te convidar a selar esse momento. Se essa jornada fez sentido para você, se essa mensagem trouxe clareza, força ou esperança, inscreva-se para continuar caminhando comigo nessa transformação. Curta este vídeo como um sinal silencioso para você mesmo de que está comprometido com essa nova versão de si mesmo. E deixe um comentário contando qual parte mais falou ao seu coração, porque alguém, em algum lugar, pode ler suas palavras e encontrar nelas o fôlego para não desistir. Você não é mais apenas alguém tentando se livrar do medo de ser julgado. Você é um exemplo vivo de que é possível se tornar dono de si, de que é possível silenciar o barulho de fora para ouvir a própria essência, de que é possível atravessar o fogo sem se queimar por dentro. E agora você sabe, ninguém pode te derrubar, porque ninguém mais carrega o poder de definir quem você é. Isso, meu amigo, é liberdade. Isso é força. E isso ninguém jamais poderá tirar de você. Que privilégio ter feito parte desse seu momento de transformação. Que orgulho saber que você ouviu até o fim e escolheu acreditar na sua própria grandeza. Continue. E nunca mais esqueça, o mundo respeita aqueles que se respeitam primeiro. Você merece ser um deles.